A natureza está cheia de animais curiosos por aí. Uns chamam a atenção pela força, outros pela velocidade ou até mesmo pela inteligência. E no meio disso tudo, também existem alguns que são simplesmente assustadores só de olhar. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E são exatamente esses, galera, que vamos ver no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Escorpião imperador, ele é encontrado principalmente lá na África e é um dos escorpiões mais temidos do planeta, galera. E isso não é à toa, já que ele é o maior escorpião que existe, podendo chegar a impressionantes 18 centímetros de comprimento. E apesar dele já ser assustador só pelo tamanho, mas o pior mesmo, galera, é o veneno que ele carrega. Só para vocês terem uma noção, a picada dele é tão perigosa que se a pessoa não for tratada rápida, pode morrer de uma forma extremamente dolorosa, pessoal. Inclusive, muita gente que morre por picada de escorpião na África foi justamente atacada por essa espécie. Ou seja, pessoal, não é só o visual que dá medo, ele realmente é um dos animais mais perigosos que existem. Raposa voadora, elas são como se fosse uma raposa de verdade, galera, só que com asas de morcego. Inclusive, essa é uma das maiores espécies de morcego que existe no planeta. Só para vocês terem uma ideia, quando elas abrem as asas, elas passam de 1 metro de envergadura. E além do tamanho impressionante, elas também conseguem voar a uns 40 km por hora, galera, e percorrer mais de 50 quilômetros em uma única noite atrás de comida. E apesar de assustar muita gente por esse tamanho todo delas, mas o problema maior mesmo, galera, é que elas podem transmitir várias doenças, caso morda ou arranhe alguém. Ainda bem, né, galera, que elas vivem bem longe de nós. Elas são encontradas só lá para os lados de Papua Nova Guiné, Austrália e em algumas partes da Indonésia. Peixe tigre gigante, ele é um dos peixes mais temidos que nadam pelas águas da África. E não é à toa, só para vocês terem uma ideia, pessoal, ele pode chegar a quase 50 quilos e medir mais de 1,5 m, um verdadeiro monstro dos rios. Mas não é só o seu tamanho que assusta. O que realmente dá medo neles, galera, são os dentes, já que eles têm umas presas enormes e super afiadas, que lembram até os dentes de um tubarão. Ou seja, quando ele morde, não tem escapatória. Ele arranca pedaço mesmo, sem dó e nem piedade. E ele não ataca só peixes menores. Por exemplo, galera, se tiver um peixe maior por perto, ele parte para cima sem pensar duas vezes. Não é à toa que o pessoal que pesca lá na África respeita muito esse predador, tanto que muita gente compara ele com uma piranha gigante, só que muito mais brutal e mais perigoso. Sarcastic Fridget. Esse é um peixe que vive no fundo dos mares e em regiões bem profundas lá da costa da Califórnia. Só para vocês terem uma noção, galera, ele costuma ficar a mais de 60 metros de profundidade. Mas o que mais chama a atenção mesmo é o jeito estranho e podemos dizer até assustador que ele abre a boca, galera. Porque quando ele se sente ameaçado, ele abre a boca de um jeito tão exagerado que vira praticamente um monstro dos mares. E olha, galera, que ele nem é tão grande. Geralmente mede no máximo uns 20 centímetros, mas mesmo assim ele é extremamente territorialista e não deixa ninguém chegar perto do espaço dele. Então, se algum peixe tentar invadir o espaço, ele parte para cima sem pensar duas vezes. Não é à toa, galera, que o povo que mergulha por lá diz que é melhor nem chegar perto dele, porque ele não gosta nada de visitas. Malípede, gigante da África, ele pode chegar a medir até uns 30 centímetros de comprimento e é todo preto, o que deixa ele ainda muito mais sinistro, né, galera? Não é à toa que ele já apareceu em vários filmes de terror,
como se fosse um inseto super perigoso. Mas na real, galera, ele nem é tudo isso. Aliás, ele nem morde e muito menos ataca. E muito menos persegue alguém. O máximo que ele faz é só soltar um líquido que é meio tóxico, que pode no máximo irritar a pele quando alguém mexe com ele. Então, no fim das contas, ele só quer ficar de boa no canto dele mesmo. Tubarão de franja. Esse aqui nós podemos dizer que é um verdadeiro fóssil vivo que nada pelas profundezas dos oceanos. Ele vive entre 500 a 1000 metros de profundidade, onde a luz do sol nem chega direito, galera. E como ele vive nessas profundezas, ele pode até não ter muito interesse em atacar humanos, mas isso não quer dizer que ele seja inofensivo, né, pessoal? Muito pelo contrário. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, galera, a boca dele tem mais de 300 dentes fininhos, mas extremamente afiados. Ou seja, se algum peixe entra na boca, não escapa mais. Sem contar que o visual dele já é extremamente assustador por si só, porque além de parecer uma enguia gigante, ele tem umas garras vermelhas bem chamativas que deixam ele ainda mais bizarro. E olha que ele pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. Então, não seria nada legal topar com um desses na frente, né, galera? Marabu. Esse aqui é conhecido por muita gente como o pássaro mais feio do planeta. E não é para menos, né, galera? Como vocês podem ver, ele tem o rosto todo vermelho, quase sem pena. E ainda por cima, um pedaço de pele pendurado no pescoço, que parece uma bolsa de carne. Eles vivem lá na África e são uns verdadeiros gigantes. Aliás, galera, eles podem chegar a quase 3 metros de envergadura quando estão com as asas abertas. Mas, apesar desse visual estranho e até, digamos, meio assustador, ele tem um papel extremamente importante na natureza, pessoal. Porque assim como os urubus, eles se alimentam de carcaças de animais mortos, ou seja, com isso eles ajudam a limpar o ambiente, evitando várias doenças. Mas agora, galera, antes de nós continuar, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, ó, galera, eu preciso muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês. Cada like, cada nova inscrição de vocês me ajuda muito, mas muito mesmo aqui com o canal. E eu que estou começando, eu preciso desse like, dessa inscrição de vocês para o YouTube cada vez entregar os conteúdos para mais pessoas e assim ajudar eu a monetizar aqui o canal. Então, por favor, galera, me deem essa força que eu vou ficar muito grato a todos vocês. Então, desde já, eu agradeço a todos que conseguirem me dar esse apoio. Agora, vamos voltar ao vídeo. Caranguejo-aranha, eles são um tipo de uma mistura de um caranguejo com uma aranha gigante que vivem lá nas águas profundas do Japão. E como vocês podem ver, galera, eles têm umas patas super longas que podem passar dos 4 metros. É como se fosse uma aranha, mas do tamanho de um carro vivendo no fundo do mar. Mas apesar de assustar, galera, por esse tamanho enorme, mas ele não chega a representar perigo para os humanos. Inclusive, ele costuma ficar super de boa, andando no fundo dos oceanos, apenas procurando comida. Mas mesmo assim, ver um desses pessoalmente, o susto deve ser grande, né, galera? Bico de sapato. Esses pássaros vivem em algumas regiões lá da África e mais se parecem com uma mistura de aves com dinossauros, galera. Só de olhar para a cara deles já dá um certo susto, porque eles têm uma cara séria e um bico gigante, meio em formato de um sapato mesmo, galera. Justamente por isso que ele recebeu esse nome. E apesar deles serem meio tímidos com os humanos, mas dentro do seu território, ninguém se mete, galera. Inclusive, se alguém invade o espaço deles, eles partem para cima com ataques extremamente fortes. Mas um dos fatos mais curiosos sobre essas aves é que os cientistas discutem até os dias de hoje sobre a origem deles, galera.
Isso porque tem gente que acha que elas são uma das aves mais próximas dos dinossauros que ainda existem hoje. Mas agora eu quero saber de vocês, quais desses animais são os mais assustadores? Comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E é claro, né galera, se curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistirem e até a próxima!